Sistema Internacional de Unidades, SI. Diversas são as situações em que é necessário medir comprimento, superfície, massa, temperatura, tempo, entre outras grandezas. Antigamente, algumas culturas eles tinham seus próprios métodos, como as unidades de medida. Aqui tem alguns exemplos. Braça, que media de um dedo a outro, com as mãos abertas. Jardas, pé, passo, cúbico, palmo. Porém, há cerca de 2 séculos surgiu a necessidade de criar um sistema que fosse padrão para tudo, que é chamado de sistema métrico decimal. Foi criado na França e padronizou. E é chamado de sistema métrico decimal. Estabeleceram 2 unidades de medida a serem tomadas como base, que é o métrico, né? Que é a unidade base de comprimento, que é a medida, a gente está medindo alguma coisa, e o quilograma, que é a unidade de massa, que é o peso, né? A gente fala que é o peso, mas é a massa. O peso é a base do quilograma. Mas quando a gente fala peso, a gente está medindo a massa de algo. Em 1954, foi criado o Sistema Internacional de Unidades. E aqui tem as principais grandezas, ó, o comprimento é o metro, a massa, o quilograma, o tempo, segundo, corrente elétrica, o ampere, temperatura, Kelvin. Isso aqui é o nome que se dá ao que mede essas situações. E aqui são as derivadas que surgiram a partir daqui. Por exemplo, superfície, metro quadrado. Como assim superfície? Quantos pisos vou colocar na sala? Entendeu? A gente está medindo a superfície, que seria a área. O volume. Quantos litros de água cabe numa piscina com determinado X de altura e X de comprimento, X de largura. Velocidade, metros por segundo, aceleração e assim por diante. E existem unidades de medida muito usadas que não foram incluídas, como por exemplo, minuto, hora, dia e a tonelada. Então, vocês conheceram o Sistema Internacional de Unidades, que são as unidades padrões, que é utilizado no mundo todo, que padronizaram tudo que a gente pode medir e deram nome, né, para tudo. Na página 176, na questão 2, pesquise e escreva uma grandeza que pode ser usada com cada um dos instrumentos. O relógio, né, é o tempo. Numa jarra graduada que vem com as medidas, né? 100 ml, 200 ml, o que mede? Volume. Uma trena, o que a gente usa para estar medindo lá? Pedreiro usa muito, carpinteiro é o que? O comprimento. Essa balancinha digital, massa, termômetro, temperatura. Aqui, o amperímetro, ampere. Terceira questão. Qual a unidade de medida do sistema internacional mais adequada para medir os itens a seguir? A massa de uma melancia. Normalmente, a gente compra o quê? O quilo, é o quilograma. B, o comprimento de uma tábua, 1 metro. A intensidade luminosa de uma lanterna. A intensidade luminosa, normalmente a gente usa a candela. Observe a parte de uma ficha de uma certa academia. Complete com os números do quadro. Esse é o quadro. Cada número só pode ser utilizado apenas uma vez. A idade de uma pessoa que está na academia pode ser 7 anos? Não. Pode ser 10 anos? Não. Pode ser 72? Talvez. 23 é o mais apropriado. Então, a idade, 23 anos. Então, ele não vai entrar mais. Massa, 72 quilos. Sim, 7, 10, não é possível.
Altura, 1,75. Dieta de 2.000 calorias. Caminhar numa esteira, 7 ou 10 quilômetros. Aí pode variar, vocês vão decidir.